já, Chaldens, eu vou chamar mais um intervalo, uma pausa de 2 minutinhos para quem está acompanhando a gente pela TV. Daqui a pouco a gente volta, mas para você que está no YouTube, segue aqui com a gente, porque a gente vai continuar discutindo esses temas, inclusive a questão, o grande assunto de hoje, que é o tarifaço, né? Porque o governo federal anunciou nesta quarta-feira, um pouco antes da gente começar aqui o panorama, a terceira fase do Plano Brasil Soberano, que foi criado para reduzir os impactos do tarifaço dos Estados Unidos sobre a economia brasileira. O presidente Lula assinou uma medida provisória que prevê 18,5 bilhões de apoio a empresas afetadas pelas novas tarifas. Desse total, 13 bilhões e meio virão do Tesouro Nacional e outros 5 bilhões de reais serão liberados pelo BNDES. Esse pacote beneficia empresas exportadoras e também setores estratégicos, como aço, alumínio, indústria automotiva, calçados, móveis, têxtil, máquinas e equipamentos, entre outros. Esse anúncio acontece no mesmo dia em que entraram em vigor, como eu falei, as novas tarifas de 25% que foram impostas pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros. E apesar de 2.000 produtos terem ficado de fora da sobretaxa, alguns setores importantes da indústria brasileira passam a enfrentar custos maiores para exportar ao mercado norte-americano. A estimativa é que as novas tarifas possam gerar prejuízos de até 11 bilhões de dólares às exportações brasileiras. Agora, a questão é, esse pacote anunciado pelo governo vai ser suficiente para amenizar os efeitos do tarifaço ou o impacto sobre a economia brasileira deve continuar nos próximos meses? Chalders, como que você vê esse cenário, esse novo pacote, né, de ajuda do governo brasileiro, será que vai ser suficiente ou o governo vai precisar continuar negociando para tentar reverter ou pelo menos aumentar a lista de isenções? Essa questão, Camila, ela é uma briga contínua, né? Todo país tem interesses, procura defender esses interesses da forma como acha melhor. Não é muito comum os Estados Unidos, em particular, fazerem isso em relação ao Brasil, porque os Estados Unidos são superavitários com o Brasil, em termos de relações comerciais. Ou seja, o Brasil vende menos para os Estados Unidos do que compra, né? A gente compra muito mais coisa deles do que a gente vende para eles. Diferente da primeira rodada de tarifas do Trump, essa agora não é uma coisa que saiu da cabeça dele puramente, né? A primeira foi uma ordem executiva do Donald Trump, é como se fosse um decreto aqui no Brasil, e foi uma coisa bem mal ajambrada, até porque tinha coisas absurdas, tinha, por exemplo, tarifa sobre manga. Os Estados Unidos produzem um total de 0 quilos de manga. Então, assim, qual sentido faz você taxar manga? Você só vai fazer encarecer o produto para o seu consumidor doméstico, né? O cara, em vez de tomar um smoothie de manga, ele vai ter que tomar um smoothie de outra coisa lá, né? Não é muito inteligente. Dessa vez, não. Dessa vez, essa tarifa foi decidida pelo USTR, que é um escritório lá de comércio exterior dos Estados Unidos. Teve audiências públicas, o próprio Eduardo Bolsonaro foi numa dessas audiências lá para argumentar, né? O Flávio também parece que foi. Foram ouvidos representantes de setores lá dos Estados Unidos e acaba que é uma coisa mais robusta, porque não é só um decreto do Donald Trump, não. Agora é uma coisa que envolve a máquina do Estado americano como um todo, né? Nessa decisão de colocar essas taxas. Eu acho que, do ponto de vista do governo brasileiro, o que se deve fazer é isso mesmo, você tem que, de alguma forma, tentar amenizar aqui, enquanto você procura negociar para poder remediar depois lá fora, né? Uma coisa que eu fico sempre pensando é que as pessoas parecem achar que a gente está no mercantilismo ainda, no século XVIII, onde o objetivo dos países é acumular a maior quantidade de dinheiro, de divisas, como se fosse isso que enriquecesse os países, né? Não é isso, né, na verdade. Desde o Adam Smith que se sabe que não é isso. O que torna um país rico é você poder fazer comércio de uma forma que seja vantajosa para você, inclusive do ponto de vista de compras. Se você compra uma coisa de outro país que vai aumentar a produtividade da sua economia, que vai tornar os serviços melhores, que vai tornar as coisas que você consegue produzir internamente melhores,
essa é uma compra que deixa o seu país mais rico, não mais pobre. Né? Você vai ter déficit da balança comercial, mas a sua economia vai melhorar. A sua economia vai se tornar mais produtiva. E eu acho que isso escapa um pouco das pessoas quando elas analisam essa questão. Escapa um pouco do próprio histórico dos Estados Unidos, que, assim, até pelo menos o Donald Trump era uma nação que buscava abrir mercados para si, né, e não ficar criando tarifas, ficar criando empecilhos. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer agora, como é que se vai se desdobrar nos próximos meses. Eu só queria chamar a atenção também para um outro ponto, que é o seguinte: quando teve o tarifaço original, tarifaço 1.0, o impacto no final ele acabou sendo até menor do que o governo brasileiro e do que a economia brasileira esperava, né? Tanto é que desses 18 bilhões que estão sendo usados agora, uma parte significativa, Camila, é de dinheiro que foi disponibilizado no Brasil Soberano 2 e que não foi usado, que ficou ali à disposição das empresas, porque isso é um empréstimo também, e as empresas acabaram não tendo a necessidade de pegar esse dinheiro. Vamos torcer para que dessa vez o impacto seja minorado também, né? Vamos torcer para que não seja também tão grande o impacto. Agora, para mim, pelo menos, o maior impacto até agora é na política, né? O governo Lula vem se beneficiando aí. É um palanque, esse sim é um palanque que importa o presidente Lula poder ir lá e anunciar ali um apoio para setores econômicos inteiros que nem ele fez hoje. Anunciar esse apoio e também usar esse discurso de que foi a família Bolsonaro, de que foi Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que pediram por essas tarifas, que eles estão prejudicando o Brasil, né? E a gente sabe, porque pelas pesquisas, né? A gente estava falando sobre pesquisas um pouco antes, as pesquisas mostram que a maior parte dos entrevistados, pelo menos, está acreditando nessa versão do presidente Lula e menos na versão de Flávio Bolsonaro, que tenta também atribuir esse tarifaço ao governo Lula, né? Dizendo que o governo não esteve disposto a negociar com os Estados Unidos, que estabeleceu aí uma relação ruim com os Estados Unidos e que por isso estaria sendo prejudicado por essas tarifas. Então é algo que a gente vai ver com certeza nesse debate eleitoral, né? Tenho minhas dúvidas até que ponto o Flávio e o Eduardo e o jornalista Paulo Figueiredo tem essa influência toda mesmo lá em Washington. O problema, Camila, é que a ótica ficou muito ruim para eles, porque, vamos lembrar o que aconteceu, foi logo depois das sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Essas sim me parece que tiveram ali um papel mais proeminente do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, né? Então eles foram lá e conseguiram realmente fazer essa interlocução. E o Alexandre de Moraes foi sancionado na Lei Magnitsky. E aí, pouco depois, teve o tarifaço original, o tarifaço 1.0, e que incluiu o Brasil. Agora, naquela época, se as pessoas se lembram bem, todos os países foram tarifados, não foi só o Brasil. Donald Trump apareceu com uma placa, né? Lembra? Sim, a imagem ficou bem famosa. Um cardápio, assim, do gigante lá mostrando, não, aqui para tal país é tanto, para tal país vai ser tanto. E que inicialmente o Brasil não era um dos mais tarifados, né? Passou a ser depois. Exato, pois é. Então, assim, ficou, mas assim, de qualquer forma, como foi uma coisa meio perto da outra, ficou para o público brasileiro a sensação de que o Eduardo Bolsonaro tinha a ver mesmo com essa questão. E aí foi muito ruim. Vamos lembrar também o que estava acontecendo nas pesquisas, né? Antes do tarifaço, o Flávio Bolsonaro chegou a pontuar acima do presidente Lula nas pesquisas, nas principais pesquisas. Primeiro na Atlas Intel, depois nas pesquisas mais conservadoras, que nem a Quaest. E aí depois o tarifaço foi o ponto de inflexão, né? Foi quando o jacaré estava começando a abrir a boca, depois ele fechou a boca e abriu para o outro lado, né? Sim. Então foi aí onde o ponto de inflexão da corrida presidencial até aqui. E Flávio Bolsonaro não se recuperou desde então. Eu fico me perguntando quanto desse cenário que a gente tem hoje do presidente Lula realmente acima do Flávio, porque isso para mim está fora de questão. O presidente Lula é franco favorito para ganhar a eleição. Eu fico me perguntando quanto disso é mérito do presidente Lula e o quanto é o resultado de ações atabalhoadas e descoordenadas da família Bolsonaro.
No fim das contas, acaba sendo um pouco da junção de tudo, né? Porque você junta esses fatores e acaba tudo ficando favorável, assim, para a campanha, pelo menos até o momento, do presidente Lula, né? Inclusive, nessa semana eu estive com algumas pessoas que fazem parte ali da campanha e eu ouvi de um deles que tudo da forma como tá, a gente vai continuar desse jeito, jogando parado. Então, é como a campanha do presidente Lula está considerando um pouco que eles estão com uma situação favorável e que eles vão continuar jogando parados ali. Pelo menos eles não consideram que tem uma grande crise ou elementos ali para contornar. Então, se consideram numa situação que está como se o vento estivesse soprando a favor do barco do presidente Lula, né? Lógico que por trás desse vento a favor tem muito dinheiro, por exemplo, tem um pacote de bondades eleitorais do Lula, que segundo algumas estimativas já chega aí a 200 bilhões de reais, né? Então tem muita grana sendo colocada, tem investigações que não estão avançando a contento. A gente tem que dizer que a investigação, por exemplo, sobre o Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha não está avançando a contento, porque não tem força, não tem pessoal alocado para fazer essa investigação, segundo o próprio responsável lá, ele disse recentemente isso. E, olha, quem aloca essa decisão é a Polícia Federal, né? Então a decisão administrativa em alguma medida também, né, Camila? Não vamos ser ingênuos aqui de achar que não tem uma engenharia por trás desse vento a favor aí, mas de qualquer forma é aquilo, tem ajuda que o Flávio Bolsonaro dá para o governo Lula, né? A ajuda de ir lá se encontrar com o Donald Trump, né? Fazer aquela cena, agora ficar aparecendo a cada semana um fato novo em relação ao Master, não ter feito uma boa, assim, se é que é possível, né? Não sei realmente o que tem mais para aparecer aí, mas não ter feito uma gestão de crise ali para criar uma vacina, né, em relação a essa crise, né? Dar uma explicação, dizer, não, tem tal coisa, era isso, era aquilo, que ele poderia ter feito, por exemplo. Não fez. Né? Isso agora começa a cobrar o seu preço. De qualquer forma, é o que é, né? Aparentemente, seja com a ajuda da oposição e pelos próprios méritos, o vento virou a favor do governo, claramente, né, nos últimos meses. E apesar disso, como você bem lembrou, né, a campanha considera isso, né, de que eles estão jogando parados, mas o governo continua trabalhando e a gente sabe que normalmente as eleições são dos incumbentes, né, quem está no poder, porque consegue usar a máquina de certa forma para se beneficiar, né? Inclusive o próprio governo Lula fez todo o esforço de fazer uma comunicação mais fazer com que os impactos, né, dessa questão da isenção do imposto de renda chegasse para a população, então colocou um esforço nisso. A própria questão do desenrola, né? O desenrola, a gente teve o primeiro desenrola, depois teve desenrola de implentes, sim, então Bolsa houve todo um esforço, essa questão de leasing de veículo para motorista de aplicativo, tem muito dinheiro sendo jogado, né? O famoso helicopter money, que é você pegar e jogar um monte de dinheiro do helicóptero e mudar o humor da população. Isso daí é mais velho que andar para frente no Brasil, tá? Assim, todo mundo faz. O próprio Jair Bolsonaro fez de forma muito violenta na eleição de 2022 e assim por diante, né? Todo incumbente no Brasil ele usa desse mecanismo e é ilusório, né? Lógico que é uma ilusão da pessoa que está lá, ela acha que ela foi beneficiada, obviamente ela vai pagar essa conta ali com juros mais adiante. O governo não cria dinheiro, ele só distribui dinheiro e no final quem vai pagar é a mesma pessoa que está recebendo, mas naquele momento, naquele instante ali da eleição, essa injeção de recursos ela costuma criar aquela sensação boa, aquela onda boa que as pessoas sentem e ficam com a sensação de que a vida está realmente melhor do que ela de fato está, né? Pois é, e a gente segue acompanhando aí esse esforço, né, do governo Lula de tentar fazer com que essas medidas cheguem à própria população. Eles vêm empenhando muito esforço nessa questão da comunicação, também nas outras medidas que eles podem utilizar, como você bem lembrou, essa questão do tarifaço vai a favor do governo, já que o governo está usando essas medidas, né, para poder socorrer os setores da indústria. Então,